Olá, boa noite, bem-vinda. Estou tentando fixar o tema da live de hoje. Boa noite, Débora. Oi, Paulinha, boa noite. Sim, vai ficar salvo no Instagram da Matra 12 Brasil. Vai ficar gravado. Eu estou tentando fixar o tema da live, mas estou apanhando aqui. Boa noite, Tatiana. Oi, Patrícia. Claro que não deu certo de eu fixar o tema da live. Já tentei das duas formas. Oi, Felipe. Oi, Frida. Professor Dalegrave, boa noite. Franquinho, querido. E eu tentando fixar o tema da live aqui. Não tenho que faça eu fixar esse tema. Beijos pro vô e avó, Pati. Oi, Cassiana, minha prima querida. Doutor Silvio. Rosilaine. Vamos aguardar o nosso convidado. Ele não entrou ainda. Vou tentar mais uma vez aqui fixar o tema da live. Não consigo. Oi, Andréia. Ah, já está fixado? Que bom, eu acho que ia fixar umas 10 vezes. Oi, Aninha. Ana Maria. Ana. Oi, Aninha. Vocês viram se o Leonardo Cacau já entrou? Eu não enxerguei ele aqui. Não, não entrou também, eu tava olhando. Ok. Então, uma noite gelada para quem está aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Mas vamos ver se a gente esquenta aí com esse tema dessa live hoje. Tem alguém no microfone perto de mim? Eu estou sozinha, não tem barulho aqui na sala, que estranho. Continua dando eco? Ele não tá na sala, ele tá no quarto.
Quem sabe o marido fecha a porta do quarto para não dar eco. O Leonardo Cacau diz que está entrando. Estão vendo, Felipe, estão assistindo em outro lugar da casa. Eu tô sozinha aqui. A televisão tá no mudo. Agora melhorou? Eu acho que agora não vai mais fazer esse eco. Ele fechou a porta do quarto. Vamos ver, boa noite para quem está entrando. Oi, Camila, Wilson, Cida Jerônimo. Olha aí, ó, deu boa. Então era a porta do quarto e é longe. Vamos ver aqui. Eu acho que o nosso convidado está entrando. Melhorou? Então tá bom. Ótimo. Vamos aguardar o nosso convidado aqui. Vocês enxergaram o Leonardo Cacau entrar? Eu não vi ainda. Oi, Lu. Fábio, Dadalt. Nosso convidado entrou aqui. Vamos lá, vou convidá-lo aqui. Obrigada, Dani. Oi, Sônia. Oi, Érica. Oi, Léo. Oi, querida, tudo bem? Como Tudo bom? está? De você? Opa, também estou. Espero que esteja segura, esteja bem aí. Eu estou, Ah, e você também? estou bem, graças a Deus, também nesse momento isolado, né? Estamos todos em home office, mas espero que passe logo para a gente se encontrar e fazer os bons eventos jurídicos que a Matra é especialista em Com fazer. certeza. E começou conosco, né? Na época que eu era presidente da Matra ainda. Exatamente, nós começamos e foi um evento que, inclusive, a gente tratou sobre esse tema, né? Tratamos sobre o Foi, tema da foi. migração. Eu recebi não só o Exatamente. convite da Matra daqui, de Santa Catarina, mas também de Salvador, de Curitiba, do Rio Grande do Sul. É, Fizemos palestras nesses estados, todos voltados para os colegas juízes e servidores, né? era. Então, é isso aí. Quero mandar um abraço aí, já estou vendo para a doutora Érica, que está presente, doutora Patrícia Santana, doutor Felipe Calvet, que eu também fiz a palestra lá em Curitiba, né, com os colegas do Exatamente. Juízes do Trabalho. Então, é sempre uma alegria, Andréa, estar aqui com você. Você sabe que eu gosto muito de toda a direção da Matra, tenho um carinho especial, né? Apesar de ser juiz federal, não ser juiz do trabalho, como eu falei, dá até vontade de me filiar à associação Você de tão quase se bacana que é. associou para a Matra 12 num churrasco lá uma vez. Como é? Quase se Ah, associou na Matra. os churrascos da Matra 12 são sempre de primeiro mundo, né? Muito bacana, muito, Muito muito bacana. bom, muito bom. Maravilha. Ai, ai. Então vamos começar a nossa live. Já estamos com Vamos lá. 40 pessoas aí, já estão conectadas, né? O pessoal está entrando. Oh, de Maravilha. acordo com a Patrícia, ela disse que o tema já está fixado. Então eu vou Ótimo. começar. Meu nome é Andréia Cristina de Souza Raus Valdrigues. Eu sou juíza do trabalho, lotada na terceira vara de Itajaí, em Santa Catarina. Já fui presidente da Matra 12, deixei a presidência da Matra 12 em maio do ano passado. Foi a oportunidade, quando eu estava na presidência, que eu conheci o Leonardo Cacau e começamos uma parceria que permanece até hoje junto com a Matra, né? Isso. E eu fui conselheira da Matra também. Agora vamos falar do que interessa, vou apresentar o nosso convidado hoje. Eu pedi para ele soletrar o último sobrenome dele, mas ele não me mandou um áudio. Conta para mim como é o último sobrenome, Léo. Como Lá é que Bradbury. Bradbury mesmo. Eu imaginei que era Isso. assim.
Então, Leonardo Cacau Santos Labradbury. Ele é juiz federal, doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pela Universidade Católica Portuguesa, o CPPT, com dupla titulação. Mestre em Estado, Políticas Públicas e Educação, pela UniOeste Paraná, especialista em Direito Processual pela Unisul Santa Catarina, professor em Direito Previdenciário da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, da Escola Superior da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina, a Matra 12, e da Escola Superior de Magistratura Federal de Santa Catarina, a ESMAFESC. Autor da obra Curso Prático de Direito e Processo Previdenciário, terceira edição, pela editora Gen Atlas. E com muita honra, está me dando a honra de participar dessa live comigo hoje, né? A honra é toda minha, querida. Então... Pois é. Então, vamos ver um início, né? O que seria essa migração, né, previdência complementar pública e a migração de regime previdenciário, né? Isso para nós, até 1 ano e meio atrás, assim, era um bicho de 7 cabeças, né? Vamos para nós ali na Justiça do Trabalho, quando nós tivemos o prazo expirando, próximo de expirar para a migração do regime previdenciário, né? E muitos pensam assim, né? Alguns advogados que estão assistindo, mas isso não me interessa, interessa porque tem um leque muito grande de atuação, né? Para atuar judicialmente, principalmente, né? Para atuação judicial para os servidores, magistrados e Ministério Público e para esse regime geral da Previdência, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode começar, quem sabe você quer fazer uma introdução ao que seria essa migração? Sim. Bom, antes da gente iniciar, 2 questões antes que eu me esqueça. Eu vi que um colega de Salvador, doutor Sinésio, entrou aí na live. Queria mandar um abraço para o doutor Sinésio lá de Salvador. E não posso esquecer que nós vamos ter sorteio na live, né? Sorteio, eu pulei ele aqui. Desculpa, Léo. O sorteio vai ser de um mini curso que eu vou lecionar na semana que vem online sobre pensão por morte. Nós vamos sortear no final da live. Então, você que está nos assistindo, corre lá no meu Instagram, no Léo Cacau. A última postagem, que é a da nossa live, comenta marcando um amigo, tá? Você pode comentar quantas vezes você quiser, porque quanto mais vezes você comentar, mais chances que você tem de ser sorteado, né? Então vai lá, comenta lá essa minha última postagem no meu Instagram, que no final nós vamos fazer o sorteio e quem estiver ao vivo aqui conosco na live vai ganhar esse mini curso que vai ser na semana que vem sobre pensão por morte. Então você tem que comentar marcando um amigo e seguir o meu Instagram e o Instagram da Matra 12 Brasil, e no final a gente vai sortear. Então, dado esse recado, Andréa, a migração de regime, na verdade, antes de eu falar de migração, eu vou falar de regime complementar da Previdência. Ela segue uma tendência mundial que não é verificado só no Brasil, mas sim em várias outras partes do mundo, como em Portugal, como inclusive na própria Inglaterra, que é o berço dos sistemas previdenciários do mundo, né? Que segue uma tendência na qual, e essa tendência é universal, inclui tanto o regime próprio quanto o regime geral, de se estabelecer um teto de proteção previdenciária, teto este que seria razoavelmente capaz de suprir algumas necessidades básicas do segurado quando adquirir os requisitos para a aposentadoria. E caso ele queira uma proteção adicional, uma proteção extra, ele se submete ao regime de previdência complementar. Isso já existe, a limitação a um teto já existe no regime geral. O teto desse ano é R$ 6.106,06. Isso quer dizer, Andréia, que o trabalhador do regime geral, um executivo, por exemplo, que ganhe R$ 10.000, ele não vai se aposentar ganhando R$ 10.000 pela Previdência Pública, pelo INSS. Se ele contribuir com o teto, ele vai aposentar no máximo, que desse ano é R$ 6.101,06.
todos os anos esse valor ele é atualizado. Isso significa que se ele quiser aumentar a sua proteção previdenciária para que o valor que ele tenha ao se aposentar seja mais próximo daquele que ele tinha em atividade, ele vai ter que se submeter a um regime de previdência complementar. Esse regime de previdência complementar, ele tem tanto o público quanto o privado. O privado você pode fazer em qualquer tipo de instituição bancária, qualquer banco, tá? Essa mesma lógica que é aplicada no regime geral, desde a emenda constitucional 20 de 98, ainda no então governo FHC, foi instituída na Constituição para a sua aplicação ao regime próprio. Ocorre que houve uma natural resistência por parte dos servidores em buscar a não implementação dessa disposição. Veio a emenda 41, ela fortaleceu essa necessidade. Ocorre que só veio efetivamente a ser implementado o regime de previdência complementar no âmbito público a partir de 2013. Isso quer dizer, então, que todos os servidores de qualquer um dos três poderes da União, Executivo, Legislativo e o Judiciário, que entraram na carreira a partir de 2013, tá? E aqui eu coloquei bem no meu livro as datas específicas, né? Então, a partir de 4 de fevereiro de 2013, é para os servidores do Executivo da União. A partir de 7 de maio de 2013, para os servidores do Legislativo da União. E a partir de 14 de outubro de 2013, no nosso caso, dos servidores do Poder Judiciário, todos, quer sejam analistas, quer sejam juízes, quer sejam procuradores da República, todos estão já com o seu valor de aposentadoria limitado ao mesmo teto da Previdência, que é esse de R$ 6.101,66. Então, vamos pegar um juiz do trabalho, um juiz federal que entrou na carreira a partir de 2014, por exemplo, para ficar mais fácil, vai se aposentar não com seu subsídio na ativa. E se aposentasse hoje, receberia R$ 6.101,06. Esse é o novo panorama previdenciário. A grande questão é, e aqueles que entraram antes dessas datas limites? A Constituição fala que para essas pessoas, eles têm opção. Ou seja, eles podem optar por duas realidades. A primeira realidade, Andréa, é eles continuarem no regime tal qual ingressaram, certo? Ou seja, o regime no qual eles vão se submeter a algumas regras específicas, podendo inclusive ser algumas regras de transição, que a própria reforma da Previdência mudou agora. Mas a diferença é que se eles se mantiverem no regime ao qual eles entraram, eles vão poder receber um valor acima do teto da Previdência, referente ao regime geral. A outra realidade é que eles podem, então, migrar para esse regime da Previdência Pública Complementar, que eu já falei. O direito de migração é só para aqueles que entraram antes dessas datas que eu falei, tá? Que é 2013, para ficar mais fácil. Eles podem optar por migrar. E qual é as vantagens e eventuais desvantagens dessa migração? Existe alguns contornos políticos, né? Eu sempre falo, né? Quando eu ia falar nas palestras para os colegas, eu falei, é uma decisão muito pessoal. Não esperem que eu vou trazer resposta para vocês, porque eu não não vou trazer respostas. Se duvidar, eu vou trazer mais dúvidas do que respostas, né? Mas eu vou trazer um panorama para vocês em que vocês vão, pelo menos, ao tomarem a decisão, estarem fundamentados que se ir para esse caminho, você vai encontrar isso. Se você for para outro caminho, você vai encontrar aquilo, né? Porque a pior coisa que tem é você ir para um caminho no escuro, né? Sem saber o que vai dar, né? A não ser que seja a montanha-russa lá do Hollywood Studios, que é muito boa, por sinal, do Aerosmith, até já fui, muito bom, que você quer uma montanha-russa no escuro. Tirando esse momento em que você entra no escuro e você acha bem legal, o resto não é tão interessante assim. Não. Então, qual é, então, as consequências que a gente pode falar para quem migra? Para quem migra, a principal consequência são duas, tá? Uma de ordem
previdenciária e outra de ordem tributária. A de ordem previdenciária é que quando você se aposentar, você vai receber um benefício limitado ao teto, certo? E o teto da Previdência, tá? Da Previdência do regime geral, que hoje é R$ 6.101,06. Isso representa uma diminuição muito grande, né? Porque os subsídios da iniciativa do poder público, dependendo das carreiras, são elevados, né? Mas a consequência tributária, e essa é uma consequência positiva, é que a alíquota de contribuição vai incidir sobre uma base de cálculo infinitamente menor. Que é qual base de cálculo? A do teto, 6.101, ao invés do subsídio da carreira do servidor, né? Então, tributariamente, você tem uma vantagem imediata. E essa vantagem tributária, por isso que eu digo que é uma avaliação pessoal, porque, por exemplo, no meu caso, falta ainda aí, como eu sou, há muito tempo que eu sou jovem, né? Você é adolescente. Ainda faltam aí quase 30 anos, um pouco menos aí de 30 anos, para eu me aposentar, né? Apesar de eu ter entrado no serviço público com 18 anos, né? A questão é, então, que eu ia ficar, pegando o meu exemplo, muito tempo contribuindo com a alíquota muito alta, né? Com a base de cálculo alta. Só que já subiu. Que já subiu e que houve uma considerável, nós vamos já falar sobre isso, vamos falar da realidade depois da reforma, né? A realidade depois da reforma é que a alíquota aumentou substancialmente. Então, a questão é pessoal, porque há colegas e há servidores que têm pouco tempo para se aposentar, incidindo as regras de transição. Então, pode ser que não seja tão vantajoso a migração. E o que acontece também, Andréa, no caso dos servidores federais, houve duas prorrogações desse prazo. Houve uma primeira prorrogação e uma segunda. Na primeira prorrogação, eu até dei uma decisão judicial em que eu estendi essa decisão para o Brasil inteiro e eu suspendi o prazo de término dessa migração por várias razões que eu pontuei na minha decisão, porque na época o escuro não era escuro. O escuro do caminho era o breu total. Não era escuro, era breu. Você migrava num total breu. E eu coloquei isso na decisão. Por quê? Primeiro, você não sabia a natureza jurídica que era o benefício especial. E aí, eu vou já falar sobre o benefício especial, tá? Você não sabia a natureza jurídica do benefício especial. Você não sabia se o índice de correção previsto na lei do benefício especial ia se manter. Ou seja, se o ato de adesão ao benefício especial e à migração seria ou não um ato jurídico perfeito, né? Você não sabia se o próprio cálculo do benefício especial não poderia ser mudado depois, né? Porque você migra achando que o benefício ia ser X e aí ele podia ser outro, né? Você tinha alguns erros de cálculo no próprio benefício especial entre carreiras. Ou seja, era um breu com uma confusão danada. E aí, em razão disso, eu entendi que estava havendo uma violação à igualdade e isonomia e estava violando, inclusive, a proteção objetiva do servidor, no sentido de que ele tinha que ter mínimas regras claras para fazer a sua migração. Até porque a própria lei dizia que o ato era irretratável. Então, para fazer a migração ou permanecer, né? Exatamente. É a mesma coisa que você se casar e colocar assim, você nunca mais vai poder sair disso aqui, querido. Né? Tipo verdade. Assim, é sem volta. Aí você, peraí, deixa eu ler as cláusulas então, né? Porque onde eu estou entrando, né? Aí você vai, mas não, você entra na casa, mas não sai mais. Aí eu falei, mas peraí, o que tem na casa? Né? O que tem na casa, né? Como é que vai ser? Então, o negócio era tenso, né? Tanto é que eu dei essa decisão. A decisão teve uma repercussão muito grande na época. Eu era presidente da Mafra na época. Isso. E o que aconteceu? O que aconteceu depois? Foi criada uma comissão na Advocacia Geral da União para justamente tentar esclarecer essas dúvidas, né? Porque me parecia lógico que você não pode aderir a uma situação irrevogável e irretratável
se você não tem um mínimo de clareza nas cláusulas que você está aderindo. E aí veio, então, né, que aí é que eu quero pontuar, o parecer 93 de 2018 da DECOR, CGU-AGU, assinado pela então ministra Grace Mendonça, né? E que é muito interessante, porque depois eu fui colocar o parecer no livro, que no meu livro eu já falo do parecer, e todas as questões que ela pontua no parecer são dúvidas que eu coloquei na sentença. Então é como se eu estivesse esclarecendo todas as dúvidas ali. E aí a coisa começou a clarear, né? Exatamente. Começou a clarear. Porque ficou bem claro, primeira coisa, a natureza jurídica do benefício especial. Exatamente. Que não é um benefício previdenciário, e sim um benefício compensatório. Isso traz uma série de consequências, né? Ficou decidido claramente que é um ato jurídico perfeito de forma bilateral, assim como o servidor não pode voltar atrás, o poder público não pode mudar as condições estabelecidas, né? Ou seja, é aquilo ali. Isso é muito importante, porque eu vou dar um exemplo simples. A lei fala que a correção do benefício especial todos os anos é pelo IPCAE, tá? O INPC, perdão. O INPC tem um valor relativamente razoável para você poder atualizar. Agora, vamos supor que o poder público muda do IPCAE para TR. TR é zero há muitos anos, entendeu? Então, se ele faz isso, ele acaba com o valor do benefício especial. Entendeu? Eu coloquei isso na decisão, dizendo, olha, não está claro se o poder público vai poder mudar uma situação simples como o índice de correção do benefício especial, né? E aí, por esse parecer, ficou claro que não pode, né? Porque é um ato jurídico perfeito bilateral. Então, esse parecer foi muito importante. E aqui eu quero trazer uma questão que agora a título associativo. Até eu queria ressaltar desse parecer, deixa eu só interromper, claro. Que na época eu era conselheira da ANAMATRA e as associações nacionais tentaram exaustivamente que, além de ter a homologação, né, do advogado-geral da União, era da AGU, né? Que tivesse ela era ministra da AGU. A gente não conseguiu a homologação, né, do presidente da República. É isso que eu ia falar agora. Essa que é a questão. Foi assinado pela ministra, mas não foi homologado pela ministra, mas não foi assinado pelo presidente. Isso. Né? Então, as associações, ainda, pelo que eu sei, estão buscando a assinatura. Mas o que eu conversei, inclusive, com o nosso anterior presidente da AJUF, né, o Fernando Mendes, foi no sentido de que, mesmo sem homologação, na própria lei, fala que a homologação pelo próprio ministro já se torna uma jurisprudência vinculante administrativamente. Né? Graças a Deus, né? Então, você tem... Aí, a partir do segundo momento da reabertura do prazo, começou a ficar mais claro alguns pontos que, ao meu ver, eram fundamentais para o servidor poder migrar. E aí eu vou falar agora do benefício especial, que nós já antecipamos, né? Exatamente. Vamos passar para essa parte do que significa esse benefício especial, né? O que ele é, né? Pois o benefício especial, André, é bem interessante. E aqui, antes de retomar, eu acho que... Eu venho do Nordeste, então eu gosto muito do calor, do sol e tudo mais. Mas se tem uma coisa que o frio provoca, é realçar a elegância das mulheres, e você está muito elegante hoje, viu? Que maravilha. Obrigada. Está bonita, está realmente radiante, né? Então, que bacana. Né? Então, e acredito que o frio tem uma influência sobre isso, porque aqui em Florianópolis está frio demais, né? Em Balneário Camboriú também está muito frio aqui. Está realmente muito frio. Mas que acaba a live para esquentar. Uma live e é muito importante. Então, querida, feita essa parte que não podia, né? Então, até elogiando o casaco. Um abraço para a doutora Janice, lá de Criciúma. Infelizmente, doutora Janice, um abraço aí para você. Nosso curso teve que ser cancelado em Criciúma por conta da pandemia, mas tão logo passe, nós vamos retomar. Bom, então, o que eu quero pontuar do benefício especial
é que o benefício especial ele é um benefício compensatório para compensar essa mudança de regime, essa migração. Por que compensar? Porque os servidores que entraram antes de 2013, você pode ter situações de pessoas que estão há 20, 30, 15, 10 anos, 15 anos, contribuindo com um valor acima do teto da Previdência. Então, vamos pegar... Isso porque nós, servidores, juízes, Ministério Público e servidores, contribuem não só até o limite do teto do regime geral, mas nós contribuímos integralmente, né? Exatamente. Com o bruto, né? Com o valor bruto que recebemos. Um abraço para a doutora Desirê Ronan, esposa do nosso colega William, aqui de Floripa. Um abraço, obrigado pela participação. Então, André, o que eu pontuo aqui é o seguinte. O benefício especial, então, ele veio compensar o quê? A seguinte situação. Ele veio compensar o fato de que durante muitos anos os servidores... Vamos pegar uma carreira em que o servidor ganha, vamos pegar 20 mil reais, um exemplo. Tá? Bruto, né? Isso. Ele contribui sobre todo esse valor. Enquanto no regime geral, o segurado, vamos pegar um executivo que ganha os mesmos 20 mil, ele só vai contribuir em cima dos 6.101,06 centavos, que é o teto, né? O servidor não, ele contribui sobre toda a remuneração, todo o subsídio. Ocorre que, o que acontece então? A partir do momento que você migra, vamos pegar um juiz, um magistrado, que está há 15 anos na magistratura. Ele ficou 15 anos contribuindo com um valor elevado. Ora, a partir do momento que ele migra, ele vai contribuir com um valor baixo. Só que ele vai ter limitado o valor do benefício previdenciário dele no teto da Previdência. A questão é, e como fica, então, esses 15 anos para trás que eu contribuí sobre tudo? Exatamente. O correto, Andréia, e eu deixo isso bem claro no livro, era que o poder público devolvesse o valor. Exato. Devolvesse o valor corrigido. E isso era o lógico. Ocorre que não tem caixa para isso. Né? Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram o que a gente chama de pagamento diferido. O pagamento diferido é quando você não tem caixa para pagar agora, mas você paga em outro momento, mais para frente. E quando vai ser esse mais para frente? Vai ser com benefício especial quando ele completar os requisitos de uma aposentadoria. Então, esse benefício especial é nada mais nada menos que um pagamento diferido desse valor que você contribuiu acima do teto da remuneração antes de migrar, tá? E que você vai receber de volta, corrigido, só quando você completar os requisitos para se aposentar, em qualquer modalidade de aposentadoria. Seja aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Agora não é mais invalidez, é incapacidade permanente. Incapacidade permanente, exatamente. Pensão por morte, ou aposentadoria mesmo, né? Quando você você tiver concedido um benefício previdenciário, seja ele qual desses, você vai receber, além do teu benefício, o benefício especial, que não é um benefício previdenciário. Que não é um benefício previdenciário, exatamente. Você vai poder acumular. Então, essa é a finalidade do benefício. E aqui eu quero falar agora uma questão que eu não posso deixar de falar, principalmente para você, advogado que está nos ouvindo, ou você, servidor estadual. O que acontece? Acontece o seguinte, tudo que eu falei aqui é na área federal, né? Na área estadual, o que a Constituição dizia antes da reforma da Previdência? Dizia que era facultado aos estados e municípios instituir regime de previdência complementar. Veio a reforma da Previdência e determinou que estados e municípios implementem a previdência complementar em até 2 anos. No máximo em 2 anos. Então, até 13 de 11 de novembro de 2021, estados e municípios têm que ter o seu regime de previdência complementar. Quantos estados já fizeram isso? Alguns estados já têm, né? Alguns estados já têm. Como, por exemplo, Santa Catarina já tem. Só que muitos estados, como Santa Catarina e Goiás, por exemplo... Goiânia. Goiás não. Goiânia. Não. Goiás, exatamente. Goiás. E Goiás, olha a situação.
alguns estados, como Santa Catarina e Goiás, estão instituindo a previdência complementar e a possibilidade de migração, tá? Ou seja, para ter essas consequências que eu falei. Só que na contramão, os estados não estão instituindo o benefício especial. Mas daí eles vão ficar com o dinheiro a mais que eles contribuíram sem contraprestação nenhuma. Pois é. E aí, o que eu defendo no livro? Eu defendo no livro a seguinte tese, tá? A minha tese é o seguinte. O benefício especial está prevista numa lei federal. Se aplica a servidores da União. Só que a Constituição diz que as normas de direito previdenciário, de aspecto geral, elas são de reprodução obrigatória dos estados e municípios, porque entra na competência constitucional concorrente. Tá? É dos regimes próprios, né? De reprodução obrigatória no regime próprio. No regime próprio, lá no artigo 24. Então, o regime próprio, em alguns aspectos, eles têm autonomia para legislar de forma diferente, mas no que for de norma geral, eles têm que reproduzir o que está no âmbito da União. E eu defendo que o benefício especial é uma norma de reprodução obrigatória, porque é uma norma geral. E eles têm que reproduzir. Sob pena, inclusive, de gerar um enriquecimento sem causa, porque eles vão acabar se apropriando desses valores que foram pagos a mais dos servidores estaduais, juízes estaduais, por exemplo, que optaram por migrar, né? Então, isso é uma questão relevante, né? Porque eu até entendo que os estados eles podem definir o prazo de migração, quantos dias, qual período, isso tudo está na autonomia deles. Mas eles não podem instituir um regime de previdência sem prever o benefício especial, né? Ou a devolução de tudo a mais de uma vez só. Que isso, né, isso nunca vai acontecer, né? Pelo menos. Nem fala, né? Então, a gente só se atém ao benefício especial mesmo. Exato, exatamente. Então, veja, isso é uma questão porque enquanto nós, da área federal, estamos buscando normas claras para o benefício especial e um norte de atuação, olha a situação dos colegas estaduais, que muitos eles têm que buscar nem o direito. benefício estadual. E aí o interesse para quem advoga, porque que foi o que eu falei no início, que às vezes um advogado vai estar assistindo a live e vai falar assim, mas isso aqui não me interessa. Interessa sim, profissionalmente, porque você veja o potencial de clientes que a pessoa vai ter para consultoria e para atuação judicial posteriormente, né? Eu acho isso muito importante. Nós não temos tantos advogados, eu não conheço tantos assim, que dominem esse tema. Sim, né? Sim, então assim, é bem importante isso mesmo, né? E eu defendo essa tese no livro, né? Porque eu acho que isso é uma questão muito emblemática, né? Uma questão muito emblemática na área estadual, né? E quando a gente fala na área estadual, a gente está falando não só dos juízes estaduais, a gente está falando de carreiras fiscais, promotores do Ministério Público, a gente está falando de procuradores, a gente está falando de uma gama de pessoas fiscais da Fazenda e tudo, todos. Então, eu quis falar esse ponto, né? Que eu acho e a importante. parte policiais, né? Polícia Civil, Polícia Militar, né? Polícia Militar. Então, isso a meu ver, é emblemático. Eu tenho dado algumas palestras para os colegas estaduais, inclusive para os juízes do TJGO. E essa questão lá está muito candente, porque eles lá estão no meio de um processo legislativo que estão tentando incluir o benefício especial e agora eu recebi a informação nesses dias que eles não conseguiram e isso vai acabar caindo, infelizmente, na judicialização, né? Exatamente. Porque é uma questão de suma importância. Então, a outra questão que eu quero pontuar no benefício especial, Andréia, é que a migração da área federal, e aí duas questões. A primeira, né, é que, como eu falei, teve duas prorrogações. Depois da decisão que eu dei suspendendo, abriram o prazo, novamente, depois da minha decisão, abriram o prazo, e já encerrou esse prazo. Né? Encerrou. E agora muitas pessoas perguntam, né, como é que está essa movimentação junto a Brasília, se vai ter um novo prazo para abertura de migração, porque o que acontece é que a reforma da Previdência aumentou muito a alíquota previdenciária, né?
a alíquota passou a ser progressiva, mas você pode ter aí uma alíquota que antes era de 11%, a dependendo, eu fiz um cálculo para o meu livro, dependendo do valor, pode passar até de 16%, né? Um É aumento muita de 11 coisa. para mais de 16%. Então, assim, é um aumento substancial. E ainda, É além de quase um aumentar, confisco, ou é um confisco. há quem diga, inclusive, essa questão, porque se você Tem soma com os 27,5% do imposto de renda, você tem mais de 40%, né? Então, é uma questão emblemática. Agora, o que é importante verificar é o seguinte, eu acho que você pode também nos trazer essas informações também aí junto da Matra, né? Eu sei que a Juve tem atuado, inclusive, junto com a Matra, a Frentas, para buscar essa reabertura de prazo, né, André? Existe a Frentas, que é uma frente de atuação parlamentar das nossas associações nacionais, né? Que é a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, a CONAMP, que é do Ministério Público, a NPT, dos Procuradores do Trabalho, a NPR, dos Procuradores da República, a NB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil. Todas essas associações formam a Frentas. E a Frentas tem uma atuação que está trabalhando junto com o STF para que esse prazo de migração no Poder Público Federal seja reaberto. O que nós temos hoje? O nosso presidente atual do STF, o ministro Toffoli, juntamente com o procurador-geral Augusto Aras, eles apoiam esse pedido da Frentas. Né? Mas nós estamos para trocar o presidente do STF agora, né? Eu acho que vai ser setembro, Vai né? ser o Luiz Fux, Vai ser o Fux, mas eu acho que o mês sempre é setembro que troca, isso. né? Uhum. Que ele vai tomar posse. Então existe um trabalho, não parou, né? Está sendo trabalhado. O Toffoli tem simpatia, o Aras também tem, apoiam essa postulação da Frentas, mas isso tem que ser obtido junto ao governo federal, né? Então não depende só deles, né? Mas eu acho que isso ainda vai haver essa reabertura. Porém, se houver essa reabertura, quando a lei lá de 2013 define uma fórmula para o cálculo do benefício especial, era com base nas regras previdenciárias vigentes na época. Agora, com a reforma previdenciária, a fórmula do cálculo do benefício especial vai mudar, porque aumenta o tempo de serviço, a idade. Então, provavelmente, se mudar essa fórmula, o benefício especial vai ficar menor. É isso? Isso, Andréia, muito bem. Foi muito bacana esse gancho, porque isso era a segunda coisa que eu ia falar, né? Era a segunda coisa que eu ia falar. E tudo mais, né? Isso, porque eu dei o norte aqui para o pessoal que já migrou, né? Como é que vai ser a ideia. E agora eu vou dar o norte mais ou menos do pessoal. Oi? Você migrou? Na segunda abertura, eu migrei. Na segunda abertura, eu migrei em março depois que ficou tudo claro, pelo menos mais claro, depois que daquele breu saiu e aí se descortinou uma luz maior, eu migrei. Eu também migrei. Agora, antes, o que eu quero dizer, você tocou num assunto importante, Andréa, que se tiver essa nova abertura para a migração, o cálculo do benefício especial vai ser bem diferente. Tá? Primeiro porque o benefício anterior, o cálculo do benefício especial até então levava em consideração as regras previdenciárias existentes antes da emenda 103 de 2019. Essas regras consideravam no cálculo do salário de benefício não todos os salários de contribuição, mas apenas os 80% maiores. Exatamente. Além disso, era expressamente previsto na Constituição o tempo de constituição de 35 anos, homem, 30 mulher. Isso mudou, essa realidade mudou. Então, o salário de benefício não é mais os 80% maiores, vão ser todos os salários de contribuição. O próprio tempo de contribuição necessário para se aposentar mudou, porque envolve agora idade, com tempo de contribuição e com nova fórmula de cálculo. Então, com certeza, Andréia, a questão do governo, que ele sabe disso, é que se tiver uma nova abertura, vai ter que ter uma lei prevendo, alterando e especificando como vai ser feita a fórmula de cálculo do benefício especial. Né? Por isso é que não vai ser uma decisão tão simples como era antes, que bastava ter uma lei reabrindo o prazo.
né? Eu posso fazer mais um gancho, Claro. porque assim, eu não migrei. Se reabrir, eu vou migrar, ou eu mesmo sou servidor estadual de Goiás ou de Santa Catarina, meu benefício especial agora, se tiver, não vai ser como era no regime anterior da Previdência, né, antes da reforma. Mas, por mais que o benefício especial fique num valor menor comparado com antes da reforma previdenciária, por outro lado, a tua alíquota de contribuição não vai ser de 14%, 16%, vai ser 11%. Sim, não, veja. Então, às vezes uma coisa segura a outra, né? Uma coisa pode até compensar a outra, né? Porque... mas você fala de quem... Se eu migrei, eu estou contribuindo 11% sobre o teto do regime geral da Previdência. E quem migrar vai ficar no regime geral da Previdência e vai voltar a contribuir só com 11%. E daí... Mas você fala de que área é isso? Da área federal? Quanto ele quiser. Você fala da área federal ou da área estadual? Da federal. Não, veja. Aí O estadual já é 14 aqui. O estadual já é 14. O federal houve essa mudança. Inclusive, teve várias ações judiciais. Tem um ADIM no Supremo para discutir, inclusive, essa questão do confisco e tudo mais. Mas veja, observação importante. Aí é que tá. O servidor que não migrou, ele não está contribuindo com 11%. Ele aplica a emenda. A partir de março desse ano... Quem não migrou, contribui com mais. Mas se reabrir e ele migrar, ele volta ao 11% sobre o regime geral. Sobre o teto do regime geral. Sim, tá, mas não é bem 11%. Aumentou também no regime geral. Tá? Aumentou também o contribuindo a mesma coisa? Não, aumentou também o do regime geral, né? Houve um aumento, né? Porque agora, porque assim, antes era 11%, porque era uma aplicação linear, né? Não era, é o que a gente chama de aplicação não progressiva da alíquota. Agora, a Constituição fala, com a reforma da Previdência, outra novidade, é que essa alíquota tributária, tanto para o regime previdenciário, tanto para o regime geral como para o regime próprio, é uma alíquota progressiva. O que é essa alíquota progressiva? Você vai ter várias faixas de alíquota e vai ter faixas de valores que você vai incidir a alíquota. Então, para você saber a alíquota total, você vai ter que fazer uma média ponderada de cada uma daquelas alíquotas que vão aplicar naquela faixa. Né? Quem migrar agora. Isso, tá? Não, independente de quem migrar ou não migrar, isso aplica para todo mundo. A grande questão de quem migrar agora, se reabrir, é que muito provavelmente o valor do benefício especial vai ser um pouco menor, né? Vai ser um valor um pouco menor, mas você vai poder ter ainda a vantagem de apesar de ter uma alíquota que aumentou com a reforma da Previdência, a base de cálculo vai ser menor, né? Porque a base de cálculo vai ser o teto. E aí, antes de eu fechar, falar agora do pessoal que migrou, como você, como eu, que não pode esquecer, pessoal, isso é uma questão importante, porque assim, a questão da migração, quando eu falava, inclusive, falo até hoje, passa muito também por uma questão pessoal de perfil de investidor da pessoa. Né? Eu queria abordar esse assunto. Porque tem gente que não gosta de ficar investindo, que não gosta de ir atrás, que é mais conservador. Então tinha medo de migrar. Por quê? Por que tinha medo de migrar? Porque nós, agora, parece que a Previdência ainda é a médio e longo prazo. Só que a gente tem que pensar que a gente vai se aposentar com um valor menor do que o que está na ativa. Né? Então, isso demanda do servidor algumas posturas de investimento. A primeira, que é necessária, mesmo que você não seja um mega thunder investidor, você vai ter que investir na previdência complementar, tá? E aí, o seu leque de caminhos abre. Você pode ir para o FUNPRESP-JUDE, que é uma previdência complementar pública, né, que faz parte do regime. Você pode, ao invés de ir para o FUNPRESP, ir para um regime de previdência complementar privada, que é fornecida pelos bancos. Qual é a questão? A vantagem do FUNPRESP tem vantagem e desvantagem. A vantagem do FUNPRESP é que até a alíquota de 8,5% você tem a contribuição paritária do patrocinador. O dinheiro que você coloca lá,
o mesmo valor é colocado pelo patrocinador. E isso Sim. aumenta o seu caixa. Isso é fantástico. Porém, em contraprestação, você tem dois grandes problemas. O primeiro problema é a falta de liquidez. Por que falta de liquidez? Porque você só vai poder resgatar esse valor quando você se aposentar. Então, torcendo para que ninguém se aposente por aposentadoria por invalidez, você só vai poder sacar o valor na aposentadoria voluntária. E isso, dependendo do caso, pode ser 20, 15, 30, depende do caso, 30 anos. Além do FUNPRESP, tem o JUSPREV também, exatamente. Tem. A outra questão problemática do fundo envolve o risco da desconfiança do gestor. A gente sabe, enquanto magistrado, que muitos dos fundos de entidades fechadas, né, sofreram problemas deficitários, tiveram que instituir contribuições complementares. A reforma da Previdência trouxe uma mudança no FUNPRESP, que eu já antecipei nas minhas palestras isso, porque eu sabia que ia mudar já. Era um fundo público, fechado, tá? Isso quer dizer que ela é atualmente ainda uma entidade pública, tá? Em sendo entidade pública, você tem um controle maior ali, você tem uma transparência um tanto quanto maior, e você, em sendo fechado, era restrito aos servidores, né? Ocorre que a reforma da Previdência tirou essa necessidade. E isso eu já havia falado antes, porque eu já sabia que ia mudar. Eles podem agora ser entidades abertas da Previdência, ou seja, entidades privadas, normais. Tá? A própria Previdência, da reforma da Previdência, tem um dispositivo que diz que ainda continua sendo fechada, pública, tá? Até vir uma lei regulamentando a relação entre a União e essa entidade privada. Então, ainda há porque a União vai fazer esse aporte, né? Pois é, a União já fez esse aporte no início da FUNPRESP, que foi um aporte milionário, né, das contribuições paritárias, mas há essa questão que é um dos tópicos que gera uma certa insegurança ali também, né? Mas é claro que a contribuição paritária, ela é um grande incentivo que você não tem. Agora, enquanto você não tem a contribuição paritária, se você fizer uma previdência privada, você pode sacar o dinheiro daqui a um ano, se você quiser. Claro, se você sacar menos de 10 anos, você vai ter uma contribuição da alíquota do imposto de renda maior. Mas se você espera 10 anos, você pode sacar tranquilamente, né? E se você tiver uma necessidade econômica e quiser sacar no ano que vem, mesmo tendo uma perda um pouco maior, você pode, né? Porque às vezes o servidor, ele entra numa situação de déficit e precisa do dinheiro. Então, ao invés dele pegar um empréstimo com juros mais altos, ele tem o seu dinheiro líquido, né? Então, o FUNPRESP não tem essa liquidez. Então, o FUNPRESP tem vantagens e desvantagens. Além da Previdência Complementar, é necessário que se reinvista, né, o dinheiro e se guarde também, para que você possa ter uma situação de segurança no momento em que você se aposentar, né? Então, você aderiu ao FUNPRESP? Oi? Você aderiu ao FUNPRESP? Não, ainda não. Eu aderi a 8,5 com aporte da União e mais 2,5 para completar 11, daí só meu, né? Eu vou fazer um estudo, no meu caso pessoal, sobre a questão do FUNPRESP, envolvendo tudo isso que eu falei. Eu agora parti para a Previdência Complementar privada mesmo, de instituições bancárias, por conta da maior liquidez, né? E por conta do benefício fiscal de abate do imposto de renda de até 12% da renda bruta, né? Que isso é interessante para nós. Mas é claro, e que esse benefício fiscal você também tem se você investe no FUNPRESP, é dos dois, mas eu ponderei nesse primeiro momento pela liquidez do que pela questão paritária mais lá na frente. Né? Mas eu vou avaliar. Migrei e aderi ao FUNPRESP. Não, é uma estratégia importante, é uma estratégia boa também. Né? A questão do seguro de vida, a Janice está falando aqui, isso é muito importante. Para quem migrou, é importante você ter um seguro de vida, porque se você tem uma aposentadoria por invalidez, essa aposentadoria por invalidez ela vai ser limitada ao teto. Né? E aí, mesmo que você some o benefício especial, você pode ter um valor ainda mais baixo. Então, é sempre importante. E isso é uma vantagem que eu estou vendo no FUNPRESP. Eu conversei com o Amarildo certa vez, que é o presidente do FUNPRESP, e ele me falou
que eles estão trabalhando para instituir um seguro de vida para que os servidores façam adesão pelo FUNPRESP. Então, aí isso seria interessante, né? Se for aprovado isso, que eu ainda não verifiquei com ele, até onde eu sei ainda não foi, mas se for aprovado isso, vai ser um incentivo muito bom para que os servidores façam a sua adesão. Então, só para recapitular, pessoal, migração não tem nada a ver com a adesão ao FUNPRESP ou ao JUSPREV. São questões diferentes. Você pode migrar e não aderir ao FUNPRESP, e você pode migrar e aderir ao FUNPRESP. Não tem nenhum problema. O importante pode migrar e não contribuir para previdência nenhuma complementar. Exatamente. Pode e não contribuir para previdência nenhuma. Mas o importante é você ter a consciência de que você precisa fazer essa diversificação dos valores. Né? Mas um detalhe, Cacau, é o seguinte, se você migrar e não contribuir para previdência complementar nenhuma, você vai pagar mais de imposto de renda mensalmente. Né? Exatamente. Porque o imposto de renda vai decidir sobre aquele valor que você estaria contribuindo para a Previdência. Então, você não vai você não pode ter aquele pensamento de que tudo que você vai deixar de contribuir para a Previdência vai ser teu. Não, porque parte vai ser imposto de renda. Exatamente. Tem que fazer essa conta também. Exatamente, também tem que fazer a conta. Por isso que é muito importante fazer uma previdência complementar. Né? Então, eu sempre oriento, tá na dúvida no FUNPRESP, faz pelo menos uma particular, uma privada, para você pensar no FUNPRESP ou no JUSPREV, para você definir. Não pode, a meu ver, ficar sem uma previdência complementar. Vamos partir para o sorteio, André? O que você acha? Vamos. Meu Deus, eu esqueci da hora. Que bom que você... Isso é bom, né? Porque é sinal de que a Patrícia falta 4 minutos. É sinal de que tá boa a live. O pessoal tá evoluindo, tá gostando. Vou contar uma coisa para vocês. Não tá rodando os comentários na minha tela. Na minha tela tá rodando, tô vendo. Eu não tô enxergando comentário nenhum. Eu vou fazer o sorteio aqui, pessoal. Eu tô no sorteio GRAM, que é pelo Instagram, tá? Para garantir a lisura do procedimento. Eu vou até virar aqui a tela para o pessoal ver, né? Será que se eu sair daqui... Quem foi sorteado tem que se manifestar e quem vai ler essa manifestação é o Cacau, porque eu não tô lendo, não aparece nada na minha tela de manifestação. Tá, não, eu acho que... Deixa eu só ver aqui, vou mandar aqui um oi, tá. Então aqui... Bom, eu vou começar aqui, André, eu tirei aqui, mas eu acho que eu vou fazer daqui e depois eu só mostro. Opa! Eu só mostro aqui na tela. Mas a gente acredita em você que tem lisura, não se preocupe. Ó, vamos aqui, temos 54 comentários, 54 comentários na nossa lá. Se você fez um comentário, você vai participar aqui agora, tá? Vamos lá, muito bem. E eu vou sortear aqui um número. Está já, vou virar aqui, já está sorteando, ó. O sistema, que legal. O sorteado foi o número 22, é a Camila Melo Ampessan. Camila, você ainda está aí? Camila Melo. Minha amiga, mora em Pato Branco, Paraná. Mora em Pato Branco. Vamos ver se a Camila está online. Vocês conseguem enxergar se ela se manifesta? Porque aqui o meu está travado. Ela já se manifestou. Eu quero. É isso já? aí, Camila. Bacana. É isso aí, Camila. Saudades de você, linda. Maravilha, Camila. Parabéns aí. Um dos requisitos era estar ao vivo na live. Ela estava aí ao vivo na live. Então, Camila, você que ganhou então o mini curso que nós vamos falar sobre pensão por morte, vai ser no dia 25 de agosto, online, pela JusVox. Qualquer informações lá no site www.jusvox.com.br/cursos. Você pode se informar. Nós vamos falar sobre todas as mudanças que a reforma da Previdência trouxe na pensão por morte, principalmente envolvendo mudança de cálculo, mudança de beneficiários. Tá? E aí, nós temos 20 segundos. Vamos derrubar e voltar para dar tchau? Não, eu posso... Quanto tempo que falta que você falou? 17 segundos. 17 segundos? Vamos derrubar a live e voltar, pessoal. 10 segundos. Só avisar aqui para a Camila. Camila, manda os seus dados completos no meu Instagram, que eu vou mandar para a JusVox, e a JusVox vai entrar em contato com você para você receber os dados